tudo bem? Pastora Paty aqui, tava com saudade de vocês, fazia um tempinho que eu não gravava. E vocês não vão acreditar que tá hoje. Tem alguém aí, Bispa? Sempre tem. Que alegria poder participar aqui, poder estar com a galera do Salve para mais uma resenha, para mais um tempo de conversa. Eu acho que todas as vezes que a gente para conversar, para pensar, para se conhecer, a gente está cumprindo um pouco do nosso ID, porque Santos, né? porque o ID ele não é só o ir para fora, né? Mas é também você valorizar e conhecer quem está dentro. Verdade. E a figurinha carimbada daqui, Pastor Rafa. Tamo junto. Salve. Salve. Bom, hoje a gente vai falar de disciplina espiritual. Bom, gente, como disciplina espiritual, né? A gente precisa ter disciplina em todas as áreas da nossa vida, pois nós somos corpo, alma e espírito, né, Bispa? E fala aí um pouquinho de quem não consegue dividir essas três, né? E acha que o espiritual é só estar na igreja, ou só domingo e esquece dos outros dias da semana. É daí que vem a inconstância, né? E todas as vezes que eu abro caixinha no Instagram, todo mundo fala assim, como faz para ser mais constante, né? É a grande pergunta da geração, né? Como faço para me manter, né? Eu acho que é primeiro entendendo esse posicionamento que temos como corpo, como alma, como espírito. E quando você tem o Espírito Santo, que também é trino, né? Uhum. Também é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito Santo, ele se encarrega de nos incomodar da área que estamos deixando a desejar, né? Aquele que tem o Espírito Santo, ele é equilibrado emocionalmente, ele cuida muito bem do seu corpo, porque ele entende que a saúde faz parte da sua santidade, do seu tempo, da sua caminhada cristã, e a espiritualidade ela não falha porque você entende que é muito bom estar perto de Deus, né? É muito bom estar com a presença dele. Então é algo que faz falta, né? Assim como esse copo de água num dia de calor, que você fica que sede, se tivesse um copo de água, né? A vida espiritual, ela é assim também. Poxa, que vontade que eu tenho, que desejo que eu tenho de estar buscando. Porém, beber um copo de água, mesmo quando você não tem sede, é muito importante, né? Água. Se você não bebe água, você acaba prejudicando o seu corpo, a sua saúde física. Inclusive, você respirar e tomar um copo de água te faz até acalmar no que diz respeito à alma. Então, o grande lance da disciplina é você sempre buscar ter sede. Ter sede de 1 litro a cada 20 quilos, tá? É mais ou menos a conta. Quantos de água você tem que tomar? Meu Deus. Não foi o que eu falei, não. Não foi o que eu falei. Isso é medicina, não sou eu, não. Pastor Rafa, então conta pra gente o que leva uma pessoa a não ter uma disciplina. Não só, né, na vida espiritual, que é o tema, mas em tudo, porque não adianta uma pessoa ser super focada com a alimentação e esquecer de cuidar da mente e ser uma pessoa, talvez, depressiva. Claro que, né, que o exercício eu não deixaria, mas enfim. Ou focada, assim, bitolada, nossa, 100% no trabalho, disciplina, acordar, estudar e esquecer o restante. Quando a gente faz a divisão corpo, alma e espírito, a gente acha que são coisas bem isoladinhas, mas na verdade não são. Elas são uma amálgama que é tudo junto ali. Assim como você pensa no o Pai, Filho e Espírito Santo, quando Jesus começa a falar, não, eu tô em Deus, Deus tá em mim, tá no seu... Daí você fala, não, como é que é esse negócio? Cara, você não vai saber, porque não tem como a gente saber. Mas a gente entende que é um negócio só. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Quando você tá com sono, aquele dia que você acordou, você não dormiu legal, você tá com sono. Seu corpo tá debilitado com relação a isso. Você fica mais estressado, mais respondão, fica com a sua moral, o seu emocional fica abalado. E, cara, o seu cristianismo, ele vai dar uma bela de uma queda. Então, espiritualmente, você vai estar bem mais fraco. Então, você viu, só porque você não dormiu direito uma noite, impactou as três áreas da sua vida. Uhum. E é engraçado porque quando a gente fala de disciplina, significa que é uma questão de nós aprendemos a ter domínio sobre nós mesmos. Eu sigo algumas pessoas, e uma delas é o Renato Cariani. Eu também sigo.
que boa parte das pessoas... Eu que não nos sigo, ouvem- mas o Renan segue. Ou o Paulo Mussi, pode ser, que é o brother dele. Tá ali. E eles falam o seguinte, para você criar um hábito, você precisa de 2 meses. É 2 meses você forçando com a tua cabeça, aquele hábito, aquela atitude, para que aquilo deixe de ser uma coisa imposta, para que seja uma coisa mais natural, né? Obviamente que não é só você ter que continuar mantendo e tal, mas aí o esforço vai diminuindo bastante ao longo do tempo. Então, assim, a questão de disciplina sempre é essa força que a gente tem que fazer para que a gente crie hábitos bons e que criemos virtudes, né? Então, tem um livro chamado Rápido e Devagar que trata bastante sobre isso. E ele é de psicologia, ele não é cristão. E ele fala como o nosso sistema número 1, que é o nosso sistema de tipo mais animal, assim, que é Não. Você disse? mais instintivo. É que ele não é só instintivo, mas ele é mais instintivo e tudo mais. Ele precisa do nosso sistema 2, que gasta muito mais energia, que é a nossa razão, para você doutrinar ele. E Deus criou isso, para que a gente pudesse doutrinar o nosso corpo através da lei dele. Porque se você não doutrina o seu sistema 2 com a lei do Senhor, você zoou o sistema 2 e o sistema 1. Entendeu? E também, eu acho que uma resposta complementou a outra, para Sim. quem está nos assistindo, até para você começar a entender. Essa sede nada mais é que a consciência, porque ninguém cria disciplina sem ter consciência. Não tem nem como. Então, a consciência é esse desejo, é essa vontade. Aí a gente fala assim, mas eu tenho e não consigo. Aí vem esse lance aqui, de você dominar e você se esforçar. E você criar mecanismos de, não, eu vou fazer. Porque a partir de uma vontade, eu acabo me organizando, me dominando, me disciplinando a isso. Quer um exemplo prático? Beber água. Vamos lá, já que a gente usou beber água, vamos beber água. Se você precisa aprender a beber água, no meu caso, são 6 litros de água por dia. Pouco menos, 5 litros de água por dia. Cara, se eu não tenho um copo de água full time na minha frente, eu não vou lembrar de tomar água. Entendeu? Então, tipo, a água precisa estar na minha mão para que aquilo se torne fácil para eu realizar. Então, você vai criando essas coisas e isso acaba virando um hábito. Tanto é que, tipo assim, se eu fico mais de 1 hora sem beber água, a minha boca já seca, entendeu? E tipo, ou seja, o meu corpo já se habituou a ter essa abundância de água, que não é abundância, é o necessário que eu preciso, entendeu? Então, assim, e com a vida espiritual não é diferente. Se você cria o hábito de ler a palavra todo dia, meditar a palavra todo dia, o dia que você não ora, o seu dia você sente que o seu dia está incompleto. Você diz, putz, faltou alguma coisa. Aí você olha no aplicativo de leitura da Bíblia, putz. Não te abri hoje. Ele avisa ainda, mandou notificação, você não vai me abrir hoje? Tem um versículo para você ainda. Vários pop-ups. E é engraçado que, assim, muitas pessoas falam, nossa, Deus não fala comigo. E, cara, Deus fala o dia inteiro. Seja no louvor, seja você abre sem querer, assim, no Instagram 50 mil vezes durante o dia e tá lá uma passagem, tá lá até uma pessoa que tá afastada e você lembra que você intercedeu por ela e, tipo, hoje você não tá intercedendo, você precisa que alguém interceda por você. E um dia lendo, assim, vários... complexo isso. É bem E pessoal isso aí. Um dia, vendo algumas coisinhas no Instagram, eu vi uma historinha que um pastor foi visitar uma casa e colocou uma colher dentro da Bíblia e deixou a Bíblia encostadinha. E aí, depois de 1 ano, ele voltou em um caos na casa e ele pediu de novo um garfo. E a mulher, não, você levou meu garfo embora da outra vez. Aí ele, pega ali a Bíblia, o garfo tá ali 1 ano, você não abriu a palavra de Deus. Então, é até meio hipocrisia a gente falar que Deus não fala com a gente se a gente não procura, se a gente não abrir a Bíblia. O Salmo 23 ainda, né? Ou 91 e fica Mas assim. você sabe, agora vou te cortar, mas eu tenho uma tia-avó que ela sempre fez isso. No dia de aniversário, ela dava aqueles livros bem zoados mesmo. Sabe uns livros assim, tipo, de nada a ver? Aí você fala, putz, mano, esse livro aqui não tem nada a ver comigo. Só que ela sempre no meio do livro... Na verdade, ela... Agora eu vou... Ela entregava, Agora já foi, já vai ter que o pão continuar. diário. Pão diário. Agora eu vou me corrigir aqui. Não era um livro nada a ver, era o pão diário. Pão diário, para quem não sabe, é aquele devocional. Era uma coletânea de livros de devocional. Então, você a cada dia vai lendo. E no meio do pão diário, que é esse livro,
ela sempre colocava uma nota de R$ 100. Só que você só ia pegar os notas de R$ 100 se você fosse fazendo pão diário, se você fosse fazendo esse devocional. E a galera sempre reclamava do livro. E quem não reclamava porque achava a nota de R$ 100, ficava quieto. Falava, né, ruim, né? Recebeu o livro, né? Mas ó, se fosse você, eu lia. Se fosse você... Até que todo mundo falou, mano, tem R$ 100 no meio do livro. E aí todo mundo, agora sim, agora eu quero esse livro de R$ 100. Mas, na verdade, o que ela incentivava, né? Incentivava você ter uma busca diária naquilo que era a vontade de Deus. Porque aí as suas vontades, os seus desejos poderiam ter um suprimento ali, uma provisão que você não esperava. É um pouco da história do pastor aí, que escondia a colher no meio da Bíblia. E até falando do pão diário, diário, né? Pão diário. Que talvez a pessoa lia uma folha, né? Ou tipo, mano, eu tô aqui gastando esses R$ 100, deixa eu ler, né? Daí, então, às vezes vai uma sementinha diária. Mas uma outra pergunta que eu queria fazer. Pra ter uma disciplina espiritual, a gente sabe, tem que ler a palavra de Deus, tem que ter um momento de devocional, tem que separar um louvor. Mas e aquelas pessoas que, meu Deus, separa o dia e hora e quer ter, sabe? Coloca uma vela, uma musiquinha, um fundo. Só que nem todo mundo tem esse tempo. Então, vocês acham necessário ter todo esse preparo? Ou realmente, assim, eu posso chegar em casa e sentar na minha cama e orar e ajoelhar? Qual seria a melhor forma de eu ter essa disciplina, sabe? Colocar essa rotina no meu dia? Eu acho que a maioria das pessoas que querem começar com muita intensidade. E a constância, ela não vem dessa intensidade inicial. Ela vem de pequenas atitudes. Então eu vejo muita gente que sai de um acampamento, ou sai de um culto, ou não, e fica 1 hora. Nossa, hoje eu passei 1 hora na presença de Deus. Beleza. Aí amanhã meia hora. Aí no dia 5 minutos. Aí fica 100. Gasta 1 hora no TikTok. Aí às vezes é melhor você se programar e pôr no seu relógio, pôr no seu celular para despertar. Comece com 15 minutos. Comece com 15 minutos, pô, dá para você escutar um louvor de 5 minutos, dá para você estudar a Bíblia 5 minutos, dá para você orar 5 minutos. Pô, mas 15 minutos? Cara, começa e faz 15 minutos todos os dias. Quando você conseguir manter esses 15 minutos por dia durante esses 2 meses, que o pastor acabou comentando aqui, que é criar o hábito, aí você aumenta, você coloca um pouco mais de tempo. Mas eu acho que você tem que começar pouco. É igual a gente começa a fazer academia. Já quer chegar, já quer, né, já pegar tudo. Aí o cara começa bem, vai, fica, né, vou ser otimista aqui, fica 1 mês malhando e depois já perde. E o lance da academia não é você pôr muita carga logo de cara, mas é você adaptar o seu corpo a essa atividade. É aí que você vai ter resultado, né? E fazer isso com progressão. É aí que vai ter resultado. Então, a parte de disciplina espiritual é a mesma coisa. Não é você, 3 horas na presença. Não dormi hoje porque fiz uma vigília, eu e Deus. Tá, mas e amanhã? E depois de amanhã? E no mês que vem? Sim. Né? E de repente você já está se questionando. Aonde eu me perdi na minha... Estou frio na fé, estou na apostasia. E, na verdade, você só precisa retomar de forma consciente. Deus vai continuar lá. Né? O Iago Martins, ele recentemente fez um vídeo exatamente sobre esse assunto, né? Sobre devocional e tal, não sei o quê. E eu, um pouquinho diferente dele, eu acho que assim, se você tem condição de fazer um mini culto com vela e tal, não sei o que, faça, porque é o seu culto, entendeu? É o seu momento especial com Deus. Se você eu não tenho. O meu momento especial com Deus é no banheiro ou no translado indo pro trabalho, que é onde eu faço a minha meditação na palavra, que é onde eu dou um pause e fico pensando, Obadias, é osso, né? Aquele que agora tá em Jó, né? Pô, mas o Eliúde lá, o amigo de Jó, mano... Eu conheço um igual. Não, então, e aí, tipo... E você refletir para aquilo absorver para você. Porque não adianta nada também você... Vamos lá, estamos falando de leitura da Bíblia. Não adianta nada você ler a Bíblia e achar que a Bíblia é pro outro. Verdade. Primeiro é para você. Primeiro é para você. É a espada de 2 gumes, né? Que tá em Hebreus. E então, assim...
você precisa ter uma constância, você precisa ter um compromisso. É esse que eu vou ler. Porque a base da vida espiritual, ela gira em três atitudes basilares no cristão, que é a leitura da palavra diária, oração diária, que daí você compõe o devocional, e a comunhão com a igreja. Sem qualquer um desses três, a sua fé vai ficar torta. Ela vai ficar torta. Porque ou você não tá tendo o seu momento com o Criador do universo, ou você não tá fazendo parte do corpo. Entendeu? E em qualquer um deles você vai precisar de disciplina. Todos eles, na verdade, né? Todos. E é uma constância, né? Hoje eu ouvi um podcast e eu achei muito engraçado assim, pra mim, né? Que a pastora tava ministrando, que geralmente quando a gente não tem tempo, né? Eu não sou casada e não tenho filhos, imagina a correria da bispa e de outras pessoas, cada um tem sua necessidade. E eu separava meu devocional à noite, só que tinha dia que eu chegava muito cansada. Aí sabe aquela oração de tipo, Deus, que o Senhor Jesus te abençoe e tal, toda torta? Aí eu, não vou orar desse jeito. Abençoa meus pecados. Não vou orar desse jeito. E aí eu comecei a orar no chuveiro. Aí também um banho muito rápido. Eu falei, não, Deus, E eu troco ideia com Deus assim. Eu falei, não, Deus, a gente precisa ajustar aí. E eu comecei a orar, tipo assim, 20 minutos, 24 minutos, que é o 10º do dia de 24 horas. E aí, o podcast de hoje, a moça falou assim, você não tem que dar o resto pra Deus, né? Então, da mesma forma que a gente busca ter uma disciplina, também não pode ser de qualquer jeito. Então, eu tava fazendo o meu de qualquer jeito, identifiquei que talvez 20 minutos pra mim é suficiente, durante a semana de segunda a sexta. E sábado e domingo eu ficava 40 minutos. Eu ia na igreja, lá, choro, recebo o Espírito Santo e tal. E aí eu aproveito mais com Deus. E uma coisa muito legal que eu aprendi até com o pastor Rô de Alfa, aprendi não, assim, né? Ele comentou num domingo, que eu tava assistindo uma ministração dele, de cada dia na semana a gente orar por um tema, né? E eu nunca tinha feito isso. E às vezes a gente quer ter uma oração com Deus e quer falar de tudo e a gente acaba não falando nada. Então, para ajudar quem tá em casa, a gente tem aquela oração normal, né? Porque tem gente que não sabe orar. E orar é conversar com Deus. Eu tava no metrô vindo pra cá, eu falei, Deus, e aí, cara? Qual caminho que a gente vai seguir? Porque Deus tava comigo, sabe? Então era uma oração também. Às vezes no trem, tipo, Deus, eu vou chegar no trabalho, vou ter essa dificuldade. E então tem momentos específicos que eu trago algumas orações. E talvez para você não se perder numa oração, porque é tanta coisa realmente que a gente precisa pedir pra Deus, sabedoria. Separa segunda-feira minha vida pessoal, terça-feira minha vida ministerial, quarta-feira minha vida sentimental e assim sucessivamente. Mas aí é por causa de uma questão de maturidade sua. Esse momento que você tem de orar o dia inteiro e conversar com Deus e tal, não sei o que é uma oração, né? Isso é uma questão de maturidade sua. Quando você tá no começo da fé, é que nem começar uma amizade. Você não conversa com aquela pessoa todo dia. É difícil você conversar com ela. Porque você tá alinhando ainda a sua cabeça com a cabeça dela pra entender Ou e tal. Será que Deus tá me ouvindo? Será que Deus... Não, cara, a pessoa, assim, Deus onipotente, onisciente, que sabe todas as coisas, que sabe que tá dentro da tua cabeça, ele não tá te ouvindo, tá? Sarcasmo. Ele sabe antes da palavra chegar. Hoje me perguntaram, como saber se Deus me perdoou? Porque Jesus morreu na cruz? É porque a pessoa tá tão acusada e não tá acostumada com a graça, então assim, a graça ainda tá muito distante, aquilo que você tá falando, né? A comunhão é algo muito distante, então a pessoa fica na dúvida. Se você tem esse questionamento, leia os evangelhos. Tipo assim, entenda o que significa a graça de Deus e assim, a morte de Jesus ela é maior do que qualquer coisa que vão poder te acusar, né? Mas voltando para a disciplina, às vezes esse começo que só que é esse começo que você tem que gastar mais força. Sim. Porque é nesse começo que você tem que falar, não, você tem que ir consciente lá e pá. E depois flui. E depois flui, né? E aí você já começa a ter mais domínio próprio, né? E aí, nossa, uma das virtudes de Gálatas, domínio próprio. Quando eu fui descobrir o que significa domínio próprio, porque muitas vezes a gente acha que domínio próprio é só se segurar pro sexo, né? Não, cara. É tantas coisas, cara. Quando você é pai de uma criança que pesa quase 9 quilos, domínio próprio é você ficar 1 hora com ela aqui assim. No meio do culto, sabe? Tipo assim, fazendo assim. Senão o bicho chora. Mas nesse comecinho, eu acho legal a gente dar essa dica pra quem tá começando. Nesse comecinho é igual andar de bicicleta, né? Pra você tirar aquele objeto do lugar, você tem que pôr muito mais força. Depois...
você não precisa nem Vai que pedalar. vai. É A nessa hora coisa que vai eu- fluindo, né? Nessa A hora coisa que vai... o Pai Nosso ajuda, É. Filipenses, aquela oração de Paulo em Filipenses, a oração de Paulo em Éfeso, que são cânticos, um louvor. Os Essas coisas salmos dão uma também. destravada, né? Vou te dar uma dica aqui na mão. Boa. E quando eu falo mão, não tô falando de prioridade, não tem o primeiro, segundo, terceiro. Jejum sempre vai te deixar mais forte. Esse aqui é o dedo mais forte. Quando você quer pôr pressão e tal, você tem que... A palavra fala, a carne é fraca, mas a espiritualidade faz você estar forte, né? O espírito está pronto, está forte. Então, jejum. Sempre busque ter um jejum. Ou de um comportamento, de repente uma fala que você tem que mudar, né? Às vezes tem gente que acha que jejum é só tirar um alimento. De repente o que você está precisando é mudar de hábito, mudar de comportamento. Então, pô, durante tanto tempo eu vou ficar, sei lá, sem ler o celular, ou sem falar tal palavra, ou sem assistir isso. Então, o jejum sempre vai te fortalecer. O dedo indicador é o que dá a direção, é a palavra, né? Então, jejum, palavra. Eu gosto de usar esse aqui, que é o discipulado. O discipulado te faz ir mais longe, é o dedo que tem maior alcance. Você está nessa comunidade, você ter um cristão que te aconselha, que te acompanha, vai te fazer ir além. Esse aqui é o dedo da aliança, é o dedo da comunhão, da intimidade, oração. E esse aqui é o dedo que normalmente a gente usa para, né, colocar no ouvido, é o dedo que encaixa melhor, é o louvor. Então, pense no seu dia, em qual momento isso aqui entra. Por exemplo, eu com o Renan, a gente faz jejuns anuais, né? A gente decide o que a gente vai jejuar do ano e bora jejuar durante o ano todo. E quando a gente fica com vontade de fazer, de tomar, de comer ou de falar, a gente lembra, nossa, o nosso jejum, né? Ô Senhor, como é difícil, entregamos a Ti. Então isso nos fortalece como casal. A palavra sempre nos dá direção. Então o que está me dando direção hoje? Eu acordo de manhã, o que vai direcionar o meu dia, né? Com quem que eu vou falar que vai me dar essa comunhão? Você não pode passar o dia inteiro sem falar com alguém da igreja, sem falar com alguém que está abaixo de você ou acima de você. Você tem que estar sempre em comunhão com Deus o tempo todo. É o que... Casamento sem comunicação não existe. E louvor, o que você escutou hoje? Putz, mas eu não tenho esse costume de ouvir música. Inclusive, os meus hábitos musicais mudaram muito depois da maternidade, né? Porque antes eu ficava escutando meus louvores e tal, mas hoje eu escuto aquilo que o Isaac acaba escutando. E é impressionante como Deus fala comigo através das musiquinhas infantis, através das musiquinhas, né? Toque, 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 alguém bate a porta, é o mal, querendo um lugarzinho, né? Não pode entrar e tal. Mas assim, tem muito, né? Até o Isaac gosta da tchutchuê, é uma dança bem legal. E aí depois ele fala, né? Esse é o dia que fez o Criador, eu vou me alegrar, eu vou dançar. Então eu fico com a música de esse é o dia que fez o Criador, eu vou me alegrar. Eu não posso ficar triste, porque eu tô com meu filho e eu preciso mostrar pra ele que a alegria do Espírito Santo está em mim. Então eu tô sempre ali pulando, cantando, dançando, para mostrar para ele que é legal essa prática. Então, você que está começando, pense nisso, olhe para a tua mão, veja como que você pode adaptar isso no seu dia a dia. E aí você pode ir tendo esses mecanismos. Poxa, eu tenho dificuldade de ler, eu leio e não entendo. Pô, a gente está falando aqui de podcast. A gente está falando, às vezes, você colocar uma Bíblia em áudio para você que é o que escutar. funciona comigo. Sim, às vezes você não consegue estudar, mas você pega alguém que pega um texto e destrincha aquele texto e aquilo fez sentido para você. Ai, mas pode fazer isso? Melhor do que não fazer. Melhor do que nada, gente. Então, onde você pode pôr a palavra? Que jeito que você pode pôr o jejum? Que jeito que você pode pôr o louvor? Que jeito que você coloca a oração? Isso tudo vai te fortalecendo, vai fazendo com que as coisas fluam e façam mais sentido para você. Eu tenho uma crise, né? Eu tive uma crise com 20 e poucos anos que eu era cristão e nunca tinha lido a Bíblia. Inteira, você disse? Inteira. Tá. Eu conheci o Novo... geralmente o que acontecia? Eu li o Novo Testamento, começava o Antigo, parava em Salmos. A minha lombada da Bíblia era Salmos. Na verdade, sempre foi, na verdade. E eu descobri que eu tenho um problema mecânico de leitura. Tipo assim, mecânico, sabe? Tipo, pra eu ler, eu fico pulando, eu volto, não sei. É uma zona a minha leitura. E o áudio caiu muito bem pra mim.
E eu coloquei, e aí eu instituí que o meu horário de leitura é a primeira coisa que eu faço. Eu levanto a cabeça do travesseiro, eu pego o celular de leitura da Bíblia, que tem lá a agendinha, play, e vou acompanhando enquanto o carinha vai lendo comigo, entendeu? Eu vou lendo junto com o carinha. Todo dia, dá uns 12 minutos por dia. Aí depois eu fico meditando, enquanto eu vou pro trabalho, eu vou meditando naquela palavra, ou eu vou ouvindo algum livro cristão. No caso, agora eu tô lendo N.T. Wright. Cara, isso me fez crescer muito. Muito, 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 muito. E, então, assim, cada um tem uma fórmula. Eu sou eu. Pastora Pátia, pastora Pátia, Bispo Camila, Bispo Camila. O Esdras é o Esdras. Cada um tem o seu rolê. Você precisa aprender a... Você se conhece melhor que todo mundo. Você sabe o que funciona contigo, cara. Então, só que você tem que ser a prioridade. Deus, ele tem que ser a prioridade na tua vida. A disciplina espiritual, para você ter uma comunhão com Deus, na palavra, na oração, na devoção e tal, ela tem que ser prioridade máxima na tua vida. E, na boa, ninguém vai fazer o bagulho pra você. É sua responsa. A sua maturidade espiritual, a sua disciplina e tudo mais depende de você. Você pode vir perguntar pra gente, a gente vai dar um monte de testemunho, só que você vai ter que achar a sua fórmula. E cada um tem a sua, entendeu? Sim. É igual atividade física, né? Faça atividade física. Tem gente que se dá muito bem com caminhada, tem gente que gosta da natação, tem gente que gosta do futebolzinho e ali tá. E tem gente que gosta de ir na academia, né? Então, ambos estão movimentando, né? Então, Tem eu gente acho que gosta de vestir armadura medieval. Mas é outro rolê. Esses dias eu falei, Renan, eu tô com o braço muito, com o tchauzinho, tá uma coisa de louco. Vai lá e malha o braço pra mim, né? Aí ele falou, aham. Então, assim, não tem como ele fazer por mim. Eu tenho que ir. Então, a parada é, encontre algo que vai fazer sentido pra você, algo que vai te dar prazer e siga nisso, sendo constante. A constância vem desse rolê de domínio próprio, a constância vem de você entender, ter consciência da necessidade, se esforçar para que isso aconteça. Vá aos poucos, né? Não queira ler a Bíblia toda numa semana. Não, vai ser algo que não vai ter fruto, né? Eu gosto sempre de, como que eu sei se eu estou lendo a Bíblia certa? Você está lendo a Bíblia certa se você sentar com alguém e conseguir compartilhar aquilo que você leu. Aí você sabe que aquilo entrou dentro de você. Se consegue sair, é porque entrou. Isso é aquele troço de ficar remoendo o dia inteiro dentro de você. Daí você lê assim, daí você... Aí você começa a pensar e tal. Então, tipo... Você tem que achar o seu rolê. Só que assim, você não pode ser negligente. Você tem que fazer. E assim, tem que ser um negócio que te dá prazer. Você tem que facilitar o rolê pra você. Porque não adianta, não... Porque eu vou fazer um negócio mirabolante. Se isso te dá prazer, show. Se não, cara, você vai fazer 1, 2, 3 vezes, depois... Depois já era. É isso. Então... Se deixar, a gente vai falando aqui. Você vai... Só pra finalizar, resumidamente, que tudo a gente falou, vou colocar um desafio pra vocês. Escreve aí nos comentários o dia que você tá assistindo e conta. Pelo menos vamos colocar aí uns 21 dias como jejum de Daniel. Se você não tiver uma disciplina com Deus em um dia, aí você volta da estaca zero. E depois vem e comenta. Cara, eu consegui os 21 dias. Cara, eu consegui os 30. Cara, eu consegui os 2 meses. Cara, eu tô todos os dias. Pega esse podcast também, compartilha para um amigo seu. E depois vem testemunhar, porque... Por favor, não comece a ler a Bíblia do Gênesis. Comece pelo Evangelho. Marcão, vai lá no Marcão. Novo Testamento. Marcão, ou a primeira epístola de João, aquele lá, o Beabá. Não, porque Deus veio ao mundo, porque é o pecado. Gente, eu gosto de Gênesis. Aí, não, eu também gosto. Eu só prego Gênesis. Eu também gosto de Gênesis. A história de José. Só que... Não, eu também gosto. Eu tenho uma paixão por Gênesis. Só que o começo, a primeira leitura do cara, que o cara precisa saber quem é Jesus, quem é o centro do universo, quem é aquele que... Pra quem tá começando, o ideal é começar pelos evangelhos. Não, porque aí vai pegar Caim, que matou lá o irmão, aí já... Eu adoro a história de Caim. Eu gosto muito do livro de Jó, que fala de como Deus não faz as coisas do seu jeito, mas, tipo... É óbvio. É lógico. Eu nunca tinha entendido o livro de Jó, até que eu entendi que tudo na Bíblia, aí vai uma dica pra você que tá começando, até que tudo na Bíblia aponta pra Jesus. Então coloque Jó tipificando a Cristo. Aí você vai entender o rolê de Jó, né? Então esse é um exercício que você pode fazer. Tudo você pensa em Jesus.
Né? O que essa história está querendo me mostrar sobre Cristo na minha vida? Cada amigo Eu de gosto Jó, de- ele traz um perfil de religião e de cosmovisão da época. Então, tipo, tem um cara que fala que pra você ter uma vida boa, você tem que fazer tudo certinho. Só que Jó fazia tudo certinho. Aí tem um outro que fala que, tipo, ele fez alguma coisa errada em algum momento. Entendeu? O que ele reclamou, não reclamando. E por aí vai. E aí chega no final, Deus fala, não, eu quis fazer isso porque eu quis. Porque tá eu tudo queria, bem, porque é eu sobre queria isso. aprofundar meu relacionamento com você. E você tava onde quando eu construí o céu? Quando Essa eu parte é fiz você? Não tava. sensacional, né? E, cara, é tipo assim, Deus, ele não se dá o trabalho de responder Jó. Porque Jó, ele chega assim na arrogância dele e fala, não, Deus, eu quero que você desça aqui e fale por que que eu tô errado. Ele virou pra você, quem é você? Claro, Deus ia parar tudo que estava fazendo e ia descer. Entendeu? Então- Só que daí é um livro mais complexo, entendeu? Eu não vou provar, não, lê gente, Jó, ó, deixa começa Jó lendo bem Jó. pro final. Leia. Mas sabe qual que é o livro que todo mundo gosta de começar lendo? Apocalipse. Ah, não. O que é Apocalipse? Não, gente, Não, e pelo amor de detalhe, Deus. o pessoal fez Provérbios, começa com Provérbios. Isso. E aí 31 pega Apocalipse dias. pra ser o horóscopo bíblico, né? Qual? Ó, Apocalipse. Ah, não, porque eu quero saber o que vai acontecer amanhã. Mãe, pra mim isso é horóscopo. Entendeu? Ó, comece com Provérbios, leia os evangelhos. Eu gosto de sempre, é um exercício meu, eu sempre gosto de ler um texto e perguntar quem é Deus, quem sou eu e o que ele quer de mim. Nesse texto, quem é Deus? Nesse texto, quem sou eu? Nesse texto, o que Deus está querendo de mim? Para que a Bíblia seja prática. Né? Então, em tudo eu acabo respondendo essas 3 perguntinhas também, vale Anote a sua Bíblia. a pena. Então, só recapitulando, coloca aí nos comentários a data que você vai começar até essa disciplina. Começa pelos evangelhos ou provérbios, os 2 juntos não, tá? Separa aí certinho. E eu quero agradecer a presença da bispa, pastor Rafa. Então, curta, compartilha, comenta, deixa o like, dá dicas, ideias e eu espero você para mais um podcast. Salve! Tchau, salve!